Não há cessar-fogo, não há guerra paralisada. O que nós temos, inclusive, é a Ucrânia fazendo ataques contra 3 regiões do território da Rússia, inclusive Moscou. A Ucrânia buscou atingir os territórios de infraestrutura portuário na região de Suape, que é um porto na região sul do território russo, e também refinarias naquela localidade. E mais, a Ucrânia lançou drones contra a região de Moscou, a fim de atingir infraestrutura elétrica, e também a Ucrânia atacando a região de refinaria de Saratov. Por sua vez, a Rússia avança na região de Kursk, nós tratamos disso nos últimos 4 dias, a retomada de Malaya-Lochnaya, depois a retomada do território de Sudzha por parte da Rússia, e mesmo com o enviado especial dos Estados Unidos para a Rússia, para discutir o cessar-fogo aceito pela Ucrânia, nós não temos a Rússia aceitando o cessar-fogo. Hoje é dia 14 de março de 2025. O vídeo é um pouco diferente. Geralmente eu trago para vocês os mapas e diversas informações, só que hoje eu não consegui compilar todas as informações, eu até perdi o arquivo, infelizmente. Mas vamos lá entender o que está acontecendo hoje, dia 14 de março de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que acompanham geopolítica, que gostam de geopolítica. E você que quer aprofundar também um pouco o conhecimento sobre as questões de geopolítica, conheça o nosso e-book, um material feito para você aprofundar o conhecimento sobre a Guerra Fria, globalização, a geopolítica dos Estados Unidos, da Rússia e assim por diante. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, então nós temos a guerra a todo vapor, em boa medida. A Rússia lançou menos drones hoje, aliás, se eu não me engano, é o dia quando a Rússia lança a menor quantidade de drones contra a Ucrânia. Foram 16 drones abatidos pelo sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia e a Rússia lançou menos de 100 drones e menos até de 40 drones, numa quantidade bem inferior do que costumam lançar todos os dias. Nós falamos todos os dias aqui que a Rússia lançou 150, 170, 200 drones contra, no caso a Rússia contra a Ucrânia, e a Ucrânia eventualmente abateu ali sempre uma quantidade bastante considerável, mas infelizmente mesmo assim nós temos que drones acabam atingindo alvos dentro do território da Ucrânia. Tá? Então foi um ataque mais sutil por parte da Rússia. Hoje não, porque a Rússia aceitou o cessar-fogo. Pelo contrário, nós temos a Rússia empreendendo uma força considerável militar na região de Kursk e retomou parcialmente o território de Kursk, conforme nós estamos observando nesses últimos dias. Então, a Rússia já de algum tempo tem pressionado a região de Kursk, o saliente, e dessa vez ela empreendeu uma força militar considerável com bombas de alto poder destrutivo a fim de retomar a região de primeiro Malaya-Lochnaya, que fica mais ao norte, e depois marchando mais ao sul, a retomada da região de Sudzha. Esse é o ponto. Nós tivemos, inclusive, e este debate está circulando dos dois lados que acompanham a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por um lado, existe discussões de que houve tropas ucranianas cercadas no território de Kursk, nós falamos sobre isso, enquanto haveria uma retirada das tropas ucranianas daquela região. Aliás, a visão do Syrskyi, o secretário, o ministro da Defesa da Ucrânia, ou melhor dizendo, o responsável pela questão das forças militares na Ucrânia, o Oleksiy Syrskyi, o comandante em chefe das Forças Armadas, disse que não havia perigo e não havia, portanto, as tropas ucranianas cercadas em Kursk, e que estaria tudo sob controle e, eventualmente, um recuo por parte dos militares na região de Kursk. Entretanto, nós assistimos imagens que circulam aí nos meios de comunicação que cobrem a guerra, com muitos filmes, inclusive, mostrando destruição considerável de equipamentos ucranianos na rota de saída da região de Kursk, em especial desde Sudzha até mais ao sul, ali na fronteira com o Sami. Tá? Então, nós temos um cenário bastante desolador para a Ucrânia na região de Kursk. É claro que vão falar que se trata de um argumento russete, mas o foco aqui não é esse, né? Não é eventualmente
ir para esse ponto, até porque não nos leva a nada e não nos permite compreender o que está acontecendo, ok? Só para termos uma ideia, a região de Kursk fica no norte da região de Sami, né? Esse mapa aqui nos permite compreender melhor o que acontece, tá? Onde nós assistimos, portanto, uma retirada das tropas militares de Kursk da região norte daquela localidade e a conquista de Sudzha aqui por parte da Rússia. Aliás, o próprio Trump comentou sobre os ucranianos terem que acertar o cessar-fogo para deixar de perdermos um número elevado de vítimas, não é, de vidas humanas nessa guerra, conforme nós vimos ali as posições do Trump, de que muita gente inocente está morrendo e coisa do gênero e tal. Entretanto, a Rússia não aceitou o cessar-fogo conforme nós estamos observando. Tudo bem? Então, este é o cenário. Uma discussão diplomática muito acirrada de todos os lados e, ao mesmo tempo, o Putin não aceitando o cessar-fogo que foi proposto. E, diante desse cenário, a guerra continua. Resta-nos saber até que ponto os Estados Unidos estarão dispostos a ajudar a Ucrânia e manter o apoio à Ucrânia ou até aumentar o apoio à Ucrânia à medida que a Rússia não aderiu ao cessar-fogo. Então, o Steve Witkoff foi para a Rússia, conversou com o Putin, voltou para os Estados Unidos. Tudo bem? Não há imagens dele conversando com o Putin, isso não foi divulgado. Será que realmente o Putin recebeu o enviado especial do Trump? Provavelmente me parece, né, que sim, mas existe a possibilidade do Putin simplesmente não ter recebido e um emissário também da Rússia ter recebido ali eventualmente o enviado dos Estados Unidos. O fato é, pelo que nós podemos observar, no atual momento a Rússia está com, segundo muito se discute aí, né, com a bola para jogar e eventualmente a Rússia não quer jogar adiante no sentido do cessar-fogo, mas sim continuando a guerra. Aliás, a Rússia não aceitou o cessar-fogo justamente porque impôs condições que dariam garantias de segurança para a Rússia no longo prazo. Este foi o ponto que nós temos. Por quê? No cessar-fogo não houve a promessa da Ucrânia retomar os territórios, da Ucrânia entrar para a OTAN, foi simplesmente congelar o fronte de guerra. Entretanto, o entendimento de que a Rússia está avançando e a Rússia tem a vantagem do campo de batalha e coisa do gênero é o que teria feito com que, eventualmente, a Rússia não cedesse agora e, eventualmente, a Rússia não quisesse o cessar-fogo neste contexto. Em especial, quando olhamos para a realidade de Kursk. Nós temos que a Ucrânia entrou em Kursk lá em agosto de 2024, tá? Então são 7 meses já de presença ucraniana militar dentro da Rússia e agora a Rússia consegue tomar a região com um drama muito considerável para a Ucrânia. Há relatos de que soldados ucranianos foram transferidos de outras regiões de fronte de guerra para Kursk, de modo que teria sido, segundo críticos, uma aventura que não trouxe resultados militares, uma vez que havia muito mais um interesse político na região de Kursk. É difícil de saber exatamente, tá? Agora, quando fez um mês da invasão da Ucrânia no território de Kursk, da conquista, da operação especial, chame como quiser, o Oleksiy Syrskyi, que é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, disse que haveria ali a possibilidade de a Ucrânia trocar Kursk por outros territórios da Rússia no eventual cessar-fogo, ou eventualmente na paz e coisa do gênero, tá? Mas, olhando no atual momento, 14 de março, a Ucrânia basicamente perdeu muito equipamento, muito material humano na região de Kursk e perdeu o território. A culpa é do governo americano, que não mais forneceu apoio para a Ucrânia nessas últimas semanas, com informações privilegiadas, armas e também imagem de satélite, ou realmente houve desgaste da Ucrânia na região de Kursk, que teria até comprometido certas linhas de defesa no território da Ucrânia, permitindo com que a Rússia consolidasse sua presença em certas regiões e até avançasse na direção de Pokrovsk. Fica aí a pergunta, o tempo, não é? Certamente vai nos trazer a resposta melhor para estes questionamentos que nós temos hoje, muito mais questionamento do que eventualmente certeza, tá? Bem, fato é, nós temos uma guerra que continua. A Ucrânia atinge diversas regiões no território da Rússia com o uso de drones, conforme nós observamos, e a Rússia avança na região de Kursk e no campo de batalha. Este é o principal tema do dia de hoje. Vamos voltar nos próximos dias tentando compreender o que está acontecendo.
Se você chegou até aqui, agradeço a sua presença. Reitero o pedido para que você deixe o like, se inscrever no canal e divulgar o nosso conteúdo às pessoas que acompanham Geopolítica. No mais é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.